E agora, meus amigos, telespectadores e ouvintes, programa Giro dos Blogs vai entrevistar a Laide Passaia, o doutor Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, CIMED-RN. Estamos aqui, doutor Geraldo Ferreira, Daniel Leon e a Laide Passaia. Seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Daniel, boa noite, Alaide, boa noite aos que estão nos acompanhando aí pela 97 e pelas mídias sociais. Exatamente, tudo bom, doutor Geraldo? A gente queria saber aqui notícias, como é que estão os nossos médicos, se eles estão atendendo de forma justa, né? De uma forma que eles possam realmente ter segurança, como é que estão nossos hospitais? Você que visita todos os hospitais de Natal, visita para o interior também, para ver como é que está o tratamento da Covid-19. A gente está bem aparelhado? Queria que você desse uma panorâmica geral. Vai faltar oxigênio? Não vai? Os índices estão diminuindo? Queria que você desse uma geral aí pra gente. Isso, assim, de uma forma bem objetiva, viu, doutor Geraldo? Perfeito. Olha, em relação aos hospitais como um todo, nós estamos passando por um momento de lotação, não é? Nós tivemos essa segunda onda com um pico de gravidade acentuado, causado por essa mutação viral, e isso tem levado muitas pessoas aos hospitais. Nós temos tido, ao longo das visitas que temos feito, tanto à rede pública quanto à rede privada, tido motivos realmente de preocupação. É claro que questões podem ser levantadas, como, por exemplo, há espaço ainda para ampliar a rede pública. A rede privada, nós também temos algum espaço, mas enfrentamos, neste momento, algumas limitações do ponto de vista de oxigênio, onde as empresas fornecedoras dizem que podem continuar fornecendo o que vem fornecendo, ou seja, não tem condições de ampliar este fornecimento. E há um risco em relação aos kits de intubação, kit COVID de intubação, que a gente chama, que são aquelas medicações relaxantes musculares e sedativos. Os estoques, normalmente, dos hospitais são para 60 dias. Nós estamos com estoques reduzidos para uma semana, algumas medicações, outras 15 dias, e o governo federal requisitou aos fornecedores esses estoques. Então, há uma certa preocupação, mas há também alguma luz, né? Nós temos visto algumas matérias nacionais dando ciência de que podemos chegar a 5 mil óbitos por dia. Eu, sinceramente, não acredito nisso, né? Nós chegamos a 3 mil, mas caiu na segunda para 1.500, voltou a subir na terça, na quarta já caiu para 2.200, então eu acredito que nós passamos por um momento de pico, mas com a tendência a estabilizar para começar a cair, inclusive porque a vacinação está em pleno curso. Perfeito. Doutor Geraldo, sobre a vacinação, a gente acredita que a vacinação é o grande aliado contra esse combate ao Covid-19. Eu acabei de relatar aqui que na Flórida, a partir de amanhã já estão vacinando 40 anos e no dia 4 de abril já estão vacinando 18 anos mais. Por que a nossa vacinação está tão demorada? Olha, é claro que se nós formos analisar a condução da pandemia como um todo no Brasil, essas divergências entre prefeitos, governadores e governo federal, é claro que isso tem algum efeito, né? Algumas dificuldades. Mas há de considerar-se o seguinte: o Brasil é um país imenso e nós não temos condições de economicamente nos compararmos com os Estados Unidos. Quando se fala que Israel vacinou mais da metade da população, Israel tem 10 milhões de habitantes. Mas quando nós olhamos para a Europa, países que têm 1/4 da população brasileira, como Itália, Espanha, França, ou mesmo a Alemanha, que tem 1/3, nós vemos que a vacinação não está nesses níveis avançados como a americana. Nós temos níveis de 10%, de 15%. O Brasil está superando mais ou menos 6% a 7%. E há uma promessa de 1 milhão de doses ao dia até o fim do mês, onde nós deveremos ter uma certa aceleração. Agora, a boa notícia é de que, com uma imunização de aproximadamente 20% da população, nós já temos uma queda muito significativa no número de óbitos e, consequentemente, na transmissão da doença e da necessidade de leitos hospitalares. Então, nós estamos numa corrida para isso. Até atingirmos esse nível, é claro que nós precisamos manter os cuidados. Quais seriam esses cuidados?
os básicos higiênicos. Eu sempre tenho dito que a responsabilidade individual, ela é quem pode derrotar a pandemia muito melhor do que alternativas do governo, como fechar comércio ou indústria ou colégios indiscriminadamente. Os cuidados no local, no pequeno local onde você vive, esses são os fundamentais, não é? Sem falar em transporte público, não é? Que precisaria ser melhorado, e sem falar que neste momento as grandes aglomerações, shows, eventos esportivos, evidentemente não devem acontecer. É verdade. No começo da fala do senhor aí, doutor Geraldo, o senhor disse que essa politização, né, essas divergências têm atrapalhado o andamento da vacinação. Com relação aqui no nosso estado, doutor Geraldo Ferreira, o número de vacinas que tem chegado é um número adequado? Estamos compatíveis com os outros estados vizinhos aqui, como Paraíba, como Fortaleza, Maceió? O nosso número de vacinas que tem chegado é compatível, é menos, é mais? O senhor pode falar pra gente sobre isso? E complementando, a logística está sendo efetiva? Olha, nós vimos algumas entrevistas que dão ciência de que alguns estados, inclusive a Paraíba, que é a nossa vizinha aqui, em razões de, na época de distribuição das vacinas, ter entrado com liminares argumentando de que a crise lá era intensa, receberam um número maior de vacinas, como Roraima, ou Amazonas, Acre, alguns estados do norte receberam um pouco a mais. O restante tem recebido mais ou menos proporcionalmente. Agora, a gente vê que alguns estados tentam colocar na lista de prioridades algumas coisas que muitas vezes não são compatíveis com o calendário nacional ou de outros estados, né? Aqui no Rio Grande do Norte, particularmente, nós tivemos a tentativa, eu não sei se aconteceu, do governo estadual, de vacinar quilombolas ou grupos indígenas, etc., sem estarem no âmbito geral da população, acerca de idades, etc., né? Então, esta autonomia de alguns estados, evidentemente, pode causar um retardo, pelo menos nesses grupos etários, ou seja, alguns estados já estão com 60 anos, outros com 70, etc. Nós agora que estamos em 74, né, 73 vai baixar. Então, isso pode afetar. Então, há um descompasso de alguns estados em relação a certas prioridades, muitas vezes de natureza política, que findam, evidentemente, atrapalhando e confundindo, né, o planejamento geral. Quando uma pessoa daqui de 70 anos vê alguns estados brasileiros que já estão chegando nessa fase e aqui não chegou, evidentemente tem que cobrar do governo estadual. Inclusive, tem até dúvida com relação a um familiar meu, que é o meu pai, viu, doutor Geraldo Ferreira? Ele tem 70 anos e ele ainda não sabe quando será vacinado. E a minha mãe, aproveitar o embalo, né, que eu tô falando da minha família aqui, a minha mãe tem 66 anos e vive perguntando pra mim: Daniel, quando é que eu vou ser vacinada? Então, há muita falta de informação, há muitas dúvidas, há muita desinformação também no meio de tudo isso, né? As pessoas estão em pânico e querem saber o mais rápido possível quando é que vão ser vacinadas. Onde é que as pessoas podem procurar informações mais concretas com relação às fases de vacinação, doutor Geraldo Ferreira? Olha, existe um site, né, nas notas da Secretaria, em Natal particularmente, é esse site da Secretaria Municipal de Saúde, que municia com as informações, né? Se eu não me engano, eles já estão lá datados até 72 anos, ainda não baixaram da fase de 70, não é? Ainda está acima dos 70 anos. Então, eu acredito que até o final dessa semana, amanhã, né, sexta-feira, já inicia os 72 anos. Então, abaixo disso, eles devem fornecer aí um novo calendário. Agora, a expectativa que nós temos é positiva, porque o que estão fabricando de vacinas, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, e as vacinas que chegaram também do exterior, não é? Aquele convênio que o Brasil tem com a OMS. Então, nós estamos tendo acesso a um número significativo de vacinas. Outra coisa importante, que ali no início nós conversamos, sobre o conjunto da vacinação brasileira, convém lembrar que já foram vacinados mais de 16 milhões de doses no Brasil. Então, não é um número baixo, é um número significativo. Agora, nós temos um país grande e queremos pressa, não é? Então, há uma perspectiva muito boa, a Fiocruz está sendo ampliada, deve se tornar
o maior fabricante de vacinas da América Latina. O Butantan tem dado também uma contribuição significativa, e a nossa recomendação é que as pessoas, independente da vacina, seja qual ela for, realmente se vacinem. Agora, existe uma certa confusão em relação ao setor privado. Eu, particularmente, tenho a opinião de que se houver vacinas no mundo disponível e se o setor privado puder adquirir e vacinar os seus empregados, as empresas puderem, eu não vejo óbvio a isso. Agora, compete ao governo adquirir o volume que a população brasileira necessita. Inclusive derrubaram agora a obrigatoriedade da doação. Obrigatoriedade da doação, nem combina, né? A obrigatoriedade de ceder, digamos assim, né, as vacinas para o SUS, né? Quando uma empresa compra, ela é obrigada a tirar um percentual e entregar para o SUS. Ela não será mais obrigada. Doutor Geraldo Ferreira, o senhor que é presidente do Sindicato dos Médicos, a gente fica meio em dúvida no meio dessa pandemia, mais de um ano de pandemia, se existe tratamento precoce, se não existe. Eu tenho uma pessoa que mora em Poço Branco, ela relatou para mim que lá só tem médico 2 vezes por semana. Ela teve Covid, procurou o posto de saúde, não tinha médico. A recepcionista disse que ela voltasse 10 dias depois para fazer o exame se ela teve ou não Covid. Então, vá para casa, espere, tome dipirona, né? A recepcionista não falou absolutamente nada, mas ela tomou dipirona e voltou. E a gente que tem mais acesso ao plano de saúde, quando a gente tem acesso ao médico, se passa ivermectina, alguns eu já ouvi que passou hidroxicloroquina, vitamina D, né? Uma série de vitaminas para poder combater o vírus, azitromicina logo no início. Existem essas 2 formas de tratamento e, falando aqui sobre o médico, ele ficou meio que de mãos amarradas para poder fazer o que ele acredita que deveria ser tratado. Como é que o senhor vê isso, essa liberdade do médico atuar na medicina, o governo dizendo como ele tem que atuar e essa polêmica, essa politização dentro de um tratamento de uma pandemia? Eu acho particularmente essa divisão, até eu reconheço dentro da própria categoria médica, como uma das coisas mais lamentáveis dessa pandemia. Porque tratamento há que se ter, nem que seja melhorar o organismo do indivíduo. Eu não aceito. Eu tive a oportunidade de fazer uma discussão muito boa, séria, com a academia aqui do Rio Grande do Norte. Eu chamaria a academia, o departamento de infectologia da universidade, onde eles nos apresentaram lá uma infinidade de trabalhos que mostram que os resultados são inexpressivos. Nós nos reunimos com os grupos que defendem o tratamento precoce, que nos mostraram resultados efetivos. Então, qual é a posição das entidades nesta situação? De dar respaldo à autonomia dos médicos. O que é que eu tenho visto nas visitas aos interiores? E digo a você aqui, graças a Deus, a maioria deles tem kits de tratamento, não é? A maioria deles usa ivermectina, usam corticoide se houver comprometimento pulmonar, não é? Usam a vitamina D. Então, graças a Deus, a população não está desassistida. Essa polêmica que se estabeleceu, infelizmente, ela tem um componente político muito exacerbado. Porque também não existe tratamento precoce só com essas drogas. Cada médico que eu converso, eles têm uma série de outras drogas que eles introduzem no seu tratamento, até de acordo com sua especialidade. Quando a gente vai conversar, por exemplo, com pessoas da área de gastro, eles nos dão medicamentos que às vezes a gente nem... quer dizer que você está fazendo dessa forma? Estou. Porque eu substituo aqui, por exemplo, um protetor gástrico dessa natureza por outro, né? Uma coisa técnica. Eu tiro o omeprazol, uso a cimetidine ou a ranitidine, porque... Então, há trabalhos de muitas naturezas. Está se entrando aí com uma série de medicação que se chamam medicação antiandrogênicas. E eu terminaria dizendo o seguinte: o que é que, porventura, se chamaria de um tratamento precoce, não é? Tratamento precoce é o tratamento mais prontamente instituído, seja em qual fase da doença for. Então, eu particularmente, quando essa discussão quer avançar, eu digo o seguinte: eu tomo, minha mulher toma, nas empresas que eu convivo, todo mundo toma, não é? Eu acho que quando há uma tábua de esperança ou de salvação, deve-se agarrar com ela. Agora, o desespero de quem é contra é tão grande que agora, como não tem mais argumentos para dizer que não funciona ou que é inefetivo, já partiram agora para dizer que
destrói o fígado, destrói o rim, é necessário transplante hepático, tudo só na cabeça de quem quer fazer uma campanha política contra essas medicações. Nós respeitamos a autonomia do médico e compreendemos que a população tem que ser tratada em todas as fases da doença, de acordo com o que o médico leu e que formou a sua convicção científica. Perfeito. Essa autonomia é fundamental para o médico, eu concordo com o senhor. Obrigada pela sua entrevista, estamos aqui de portas abertas, o que o senhor precisar, fique à vontade. Obrigado ao doutor Geraldo Ferreira, entrevistamos aqui o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Um abraço, doutor. Um abraço, um prazer de falar com vocês. Prazer, são 7h01, encerramos agora o programa Giro dos Blogs. A gente volta amanhã, numa sexta-feira de pandemia, mas a gente volta na sexta-feira, eu, Alaide Passai e Daniel Leon, aqui na 97 FM às 6 horas. Giro dos Blogs. É isso aí. E eu sigo com você aqui no Som da 97 com o programa Noite 97. Você ouviu Giro dos Blogs com Alaide Passaia e Daniel Leon. Oferecimento Unimed Natal. Cuidar de você, esse é o plano. Giro dos Blogs 97 FM. CYU 283, 97.9 MHz. Rádio 97 FM. Natal, Rio Grande do Norte. 97 FM. A promoção que todo mundo tava esperando. Em março, você vai concorrer a R$500 em dinheiro vivo. Promoção Dinheiro na Mão 97. Para participar é fácil. Inscreva